E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o projeto de abuso de autoridade, sobre a relação do governo com a justiça. Eu converso aqui com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que é Jean Paolo Ismani, e também aqui do meu lado com o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, boa noite. Boa noite aos dois. Boa noite, Denise. Bom, vamos começar falando da Lei de Abuso de Autoridade, né, que passou na Câmara recentemente. Nós vamos ter manifestações no domingo em várias cidades do país, convocadas por vários movimentos sociais, e a principal pauta é veta Bolsonaro, né, para o presidente vetar. O senhor defende o veto integral? Defendemos. Nós defendemos o veto integral porque a lei tem uma série de inconstitucionalidades, né, uma série de irregularidades que precisam ser melhor estudadas, ou seja, o projeto de lei precisa de um debate mais amplo, né, de uma forma que ele possa atender a esses objetivos, né? Se o objetivo é atualizar a lei, ela precisa ser feita de uma maneira mais precisa, mais clara, com um debate mais profícuo e mais amplo da sociedade, né? Porque da forma como ela se encontra hoje, as investigações são criminalizadas, a propositura de ação é criminalizada, e isso, de fato, né, causa um enorme prejuízo à atuação, né, do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia e de outros agentes, né, que cumprem a lei. E fica uma grande preocupação com relação ao combate à corrupção, né, Roberto Liviano? Porque algumas das práticas ou estratégias da Lava Jato entrariam agora, seriam criminalizadas, como a questão da demora nas investigações e outros procedimentos, né? É verdade, Denise. Pegando o gancho no que o Procurador-Geral nos disse, essa lei ela contém uma série de impropriedades, os tipos penais são abertos. Para o telespectador que nos assiste, tipo penal aberto significa uma forma de elaborar a lei elástica demais e tudo cabe ali, né? Nós precisamos tomar muito cuidado porque essa lei, na verdade, as instituições estão falando que isso prejudica o trabalho dos promotores, dos juízes, dos policiais, mas antes de mais nada, Denise, essa é uma lei que prejudica a sociedade. Você veja, o artigo 38, por exemplo, não está se falando muito a respeito disso. Vamos imaginar que numa investigação grave de corrupção, o delegado e o promotor concluem que é caso de indiciamento do suspeito. O indiciamento ele acontece quando você reúne elementos substanciosos e isso já gera uma situação em que é grande a probabilidade daquela pessoa ser acusada. E aí a sociedade pressiona, a imprensa pressiona, pedindo informações. Nós estamos na vigência da Lei de Acesso à Informação Pública há 7 anos e a sociedade tem direito à informação. Pois se o delegado e o promotor derem uma entrevista prestando contas à sociedade do que foi aquele indiciamento, eles viram bandidos. Se um agente de segurança ele tem que transportar o Fernandinho Beiramar do presídio para o fórum para participar de uma audiência, se o Fernandinho Beiramar ficar bonzinho, se ele não resistir nesse trajeto, o agente de segurança que determina que ele seja algemado pratica crime. Em nenhum lugar do mundo é crime você algemar alguém perigoso. O promotor que diante das provas oferece uma denúncia e depois o tribunal tranca esta ação penal por falta de justa causa, num passe de mágica ele vira bandido, punido a uma pena de 1 a 4 anos. Isso prejudica a sociedade e o combate à corrupção. Agora, Procurador-Geral, nós temos as sinalizações aí do governo de que ele deve vetar apenas alguns pontos. Pelo menos foi a posição até sinalizada também pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O senhor esteve com ele também? Tivemos, né? Ele recebeu o Colégio de Procuradores Gerais e nós levamos a eles o nosso trabalho, o estudo técnico que os Procuradores Gerais do Brasil todo fizeram, né? Os Ministérios Públicos do país todo, levamos para naquilo que impugnamos os textos legais. Então, todas essas questões que foram aqui colocadas pelo Liviano e por nós também, elas já foram entregues tanto ao ministro quanto ao governo, porque também fomos recebidos no Palácio do Planalto, entregando as mesmas
questões, né, as mesmas objeções que fazemos à lei. Agora, há outras preocupações também em relação à questão da justiça. Tem a lei de abuso de autoridade, que a gente vê quase uma unanimidade assim, dos procuradores contra essa questão. Agora, temos aquela decisão do ministro Supremo Dias Toffoli de não ser utilizados os dados do COAF e da Receita Federal nas investigações, ser uma prévia autorização. Esse também é um ponto que dá a entender que poderia barrar muitas investigações, não é? Sem dúvida. Já tivemos a oportunidade de dizer e mostrar que essa questão do COAF, ela envolve a investigação de toda a criminalidade organizada, todos os crimes de lavagem de dinheiro, crimes de colarinho branco, corrupção, né, o PCC e tantas outras organizações criminosas. Nós fazemos um trabalho de investigação também de lavagem de dinheiro, ou seja, a ideia é sufocar o crime pelo seu financiamento, impedir o financiamento do crime. E o COAF tem um papel muito importante, porque é o COAF que detecta as movimentações no sistema financeiro que tem indícios de ilicitude. Então, dificultar a comunicação do COAF com os órgãos de investigação, né, isso impede a rapidez e a eficiência da investigação. Mesmo se diga com Receita Federal, né, ou outras instituições que estão também na mesma decisão e que comunicam imediatamente e comunicam por disposição legal, né, diga-se com todas as letras, é a lei que determina a comunicação imediata para que os órgãos de investigação, polícia, Ministério Público e até mesmo o Judiciário possam ter rápido acesso a esse tipo de ilícito, porque além dele ser muito difícil de ser investigado, a rapidez é fundamental, porque o dinheiro em 24 horas ele já dá pelo menos 4 voltas ao mundo, dizem os especialistas. Então nós precisamos da informação com muita rapidez para poder recuperar o dinheiro, encontrar os autores do dinheiro e conseguir sufocar a criminalidade. Então, de fato, é uma decisão que também nos preocupa. Nós também levamos ao ministro Toffoli, levamos ao Supremo, também um trabalho nosso, né, o trabalho de todo o Ministério Público do Brasil, da mesma maneira, né, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais levou, né, ao ministro Toffoli e ao Supremo também os seus pontos, né, os seus estudos, as suas notas técnicas, né, que são unânimes no Ministério Público de todo o Brasil, para que o Supremo possa avaliar melhor essa decisão. Me permite sim, só complementar claro. essa questão que o doutor Ismânio colocou. Quando você combate a lavagem de dinheiro, quando você combate o crime do colarinho branco, existe um preceito que é universal. Siga o dinheiro. Quando você segue o dinheiro, você desvenda toda essa criminalidade. O COAF é o organismo brasileiro incumbido desse monitoramento e o mundo está unido neste combate. Foi criado em 1989 o GAFI, que é o Grupo de Análise Financeira Internacional destas movimentações. E o GAFI emite recomendações. Essa decisão do ministro Toffoli, ela cria um risco concreto de que o Brasil seja expulso do GAFI e que haja consequências no plano internacional. Não tem sentido você não encaminhar esses reportes a respeito de movimentações suspeitas, deixar de encaminhar ao Ministério Público, condicionando a autorização judicial. Para que isso vai servir? Para encher gavetas? Para fazer receitas de bolo? Não tem lógica. É lógico que o destinatário tem que ser o Ministério Público, nos termos da Constituição e do próprio Supremo, é quem tem poder de investigação. Claro. Agora fica uma preocupação com relação à posição do governo em relação a isso tudo. O presidente Bolsonaro tem reafirmado a postura independente dele, mesmo em detrimento de algumas decisões do ministro Moro, como no caso da nomeação do chefe-geral da Polícia Federal, tem em relação à Receita Federal, em relação até às investigações, lembrando que o que motivou essa decisão mais ampla do ministro Dias Toffoli foi um pedido da defesa do presidente, do filho do presidente. Como é que se coloca hoje a situação da justiça? Cria uma situação de incerteza, não? Olha, a nossa expectativa é que as instituições possam ter a sua independência, a sua autonomia mantidas, né? É fundamental que as instâncias de investigação, as instâncias judiciais ou extrajudiciais, tenham a sua autonomia respeitada para que elas possam produzir o seu trabalho de maneira isenta, né? De uma maneira universal,
né, que possam oferecer aquilo que a sociedade deseja, que é o combate à criminalidade. Seja a criminalidade de colarinho branco, ou seja, qualquer outro tipo de criminalidade. Aliás, justamente por isso que o doutor Ismânio falou que é fundamental que o presidente escolha o novo Procurador-Geral da República dentro da lista tríplice. A lista tríplice, na maior eleição da história do Ministério Público Federal, com 10 candidatos, é a garantia do respeito à autonomia do Ministério Público, à independência do Ministério Público. Lógico que nos termos da Constituição, teoricamente, ele pode escolher qualquer membro. No entanto, se ele escolher sob encomenda, pairará sobre ele uma suspeita de que essa escolha pode ter acontecido visando encobrir, deixar de se apurar, criar-se um novo engavetador-geral da República. Portanto, para a proteção do próprio governo, para respeito à independência do Ministério Público e aos ditames democráticos, é importante que o presidente escolha dentro da lista. O costume é uma fonte do direito. E há 20 anos essas consultas são feitas. Essa é uma decisão pendente de ser tomada, que é fundamental para a sociedade. Ele veio cogitando, inclusive, a possibilidade de ter alguém temporariamente, né, quando encerrar o prazo que Raquel Dodge fica à frente da PGR, até que se define, ele já vem sinalizando mudanças de nomes. Isso também preocupa o senhor? É importante que seja definido o nome, porque esse nome vai colocar em prática o seu projeto, né, vai colocar em prática a atuação da instituição, e sempre a interinidade é ruim porque o nome interino não tem nem a força, nem os projetos necessários para poder desenvolver o que a instituição precisa. E o dia a dia do Ministério Público é um dia a dia muito pesado, é um dia a dia de muito conflito, de muito trabalho. Então é preciso que, quanto antes, a instituição saiba qual é a sua chefia, quais são os seus projetos e o que ela vai desempenhar no dia a dia do seu trabalho. E ainda mais um momento com tantos desafios relacionados à justiça como agora. Sem dúvida. Agora, deixa eu fazer um comentário. Eu tenho uma percepção, Denise, sobre essa questão do abuso de autoridade. O ministro Sérgio Moro está elaborando uma nota técnica. Nós, do Ministério Público, levamos a ele as nossas preocupações e outras instituições também estão levando. Nós não podemos deixar de lembrar o seguinte: quem assina uma lei ao lado do presidente é o ministro da Justiça, né? Isso me faz acreditar que o presidente acolherá as propostas feitas pelo ministro Sérgio Moro. Se não for do veto total, que seja dos 10, 12 principais pontos, sob pena de termos a assinatura de Sérgio Moro em dispositivos que destroem a magistratura, o Ministério Público, a polícia, os auditores. Isso o presidente não vai querer, porque gera muito dano político ao governo. Com certeza. Eu agradeço muito a participação do Jean Paulo Ismânio, que é Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e o Roberto Liviano, que é promotor de justiça também, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Muito obrigada aos dois. Uma grande honra. De fato, nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada. Laerte, Luciana.